Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto de adoração em família, é o culto da família, e hoje muito especial porque é a Santa Ceia do Senhor. Então convidamos você para preparar os seus elementos, o que vai ser o corpo de Cristo e também o sangue de Cristo. Então seja muito bem-vindo você que está com a gente, né? Glória a Deus pela sua vida e também as pessoas que vão estar ouvindo também a gravação, que essa palavra seja assim, para ser gravada no teu coração. Nós queremos ser sempre instrumentos do Senhor. Assim como a nossa vida é transformada, a gente também sabe que Deus pode transformar a sua vida. Então, esteja aberto a receber uma palavra que vem do Senhor, esteja aberto a ver esse Deus Todo-Poderoso que quer trabalhar na sua vida e na nossa vida aqui também. E continuamos juntos aqui, ó, no Ministério Água Viva. .net, para você entrar aí nessa página, também conhecer um pouquinho mais do ministério, né? E nós convidamos também para você ver agora, também tem a lojinha, né? Que sempre tem, a gente está também precisando de alguns recursos, mas Deus tem nos sustentado até hoje, então nada tem faltado. Então a gente agradece a colaboração de muitos que já têm ajudado, né? E por muito mais que ainda tem por fazer. Então vamos lá, junto com a Rádio Vineyard também, levando a palavra de Deus a todos os povos, línguas e nação. É assim, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Abre aí a tua Bíblia. Antes de abrir sua Bíblia, hoje é dia de Santa Ceia, né? Hoje é dia de Santa Ceia. Você deve estar aí com seus elementos preparados, né? Recordando que a Santa Ceia é um recordatório do sacrifício de Jesus. Lembramos a promessa que Jesus vai voltar, né? Lembramos que o Senhor tem se agradado, ou tem agradado você e a mim, em tantas coisas que Ele tem nos feito. A Santa Ceia é para que você e eu nos apresentemos de uma forma especial diante do Senhor, né? Uma forma, não como a gente se apresenta todos os dias, mas hoje é um dia especial. É um dia de nós renovarmos a nossa aliança com Jesus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Salmos, Salmos capítulo 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Feche os teus olhos aí e vamos orar, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, agradecendo a Deus pela vida eterna conquistada por Jesus lá na cruz. Pedir perdão dos nossos pecados e pedir que o Senhor nos faça digno de participar dessa santa ceia. Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que está cuidando de cada um de nós. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem tratado com cada um de nós. E agora, Senhor, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados e pedir que o Senhor esteja nos fazendo dignos, Senhor, de participar dessa Santa Ceia. Somente pela tua misericórdia a gente consegue isso, Pai. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos e que nós possamos viver essa reconciliação, viver aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, Santa Ceia é um tempo de reconciliação. O que é que nos separa? O que é que nos separa de Deus? O pecado. Então, é um tempo de você e eu nos reconciliarmos com Deus. É um tempo de pedir perdão pelos pecados. Ai, pastor, mas são tantos. São muitos, é verdade. São muitos, mas nós temos um Deus que é poderoso, que a partir do momento que você e eu, que a gente se arrepende dos pecados e pede perdão,
Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Santa Ceia é um tempo de posicionamento, onde nós nos posicionamos, se estamos ou não com Cristo, se somos ou não de Cristo, se estamos com esse Deus ou se estamos só fazendo fachada, né? Só fazendo firula. E o Senhor nos traz uma palavra hoje, uma palavra para que a gente possa se reconciliar com Ele, uma palavra de reconciliação com Ele, uma palavra que Ele traz para nós de pedido de perdão, que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados, uma palavra de posicionamento na nossa vida cristã. Então, lembre que a vida cristã, ela não fala de religião, ela não fala de igreja, ela não fala de denominação, ela fala da tua e da minha relação pessoal com o Senhor. É isso que o Senhor quer ter, uma relação pessoal, eu com Ele e você com Ele, é pessoal. Você não depende de intermediários. Ah, não, porque, sabe, eu vou lá na minha igreja, porque a igreja tem uma... Não, a igreja não tem nada. Quem tem unção é Deus. Quem tem poder é Deus. E o poder dele, ele dá e tira para quem ele quer. Então, frases do tipo, olha, vem para a minha igreja que aqui você vai ver uma igreja de poder. Desculpa. Deus, ele dá o poder para cada um de nós, porque nós somos a igreja. Quando Jesus fala que ele vai colocar o poder dele sobre a igreja, ele está dizendo que vai colocar sobre a tua vida e sobre a minha vida. E o Senhor hoje, ele nos traz uma palavra de posicionamento. Ou seja, é tempo de posicionamento. É tempo de nós tomarmos uma posição. Você pode até me perguntar, o que é posicionamento? Posicionamento é colocar em posição em posição de alguma coisa ou de algum lugar. Você se posicionar, você tomar uma decisão, falar, olha, se eu vou, se eu fico, eu fico. É sair de cima do muro. É sair de cima do muro, né? É deixar de ser uma pessoa indecisa. Abra a tua Bíblia em Josué capítulo 2, versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Esse é um texto bastante interessante, que eu recomendo que você leia o capítulo 2 do livro de Josué, e você vai ver uma coisa maravilhosa. Você vai ver a revelação de Deus, como Deus trata, como Deus cuida, e como Deus não é religioso. Que muitas vezes você e eu somos religiosos. Não, aquele não pode. Sabe por quê? Porque ele não se preocupa com isso. Agora, eu queria só que você imaginasse uma cena. A cena que Moisés morre e Josué assume o lugar de Moisés. E, na verdade, você há de convir comigo que era uma situação bastante difícil. Por quê? Porque o povo é difícil. O ser humano é um bicho difícil. E aí Josué assumiu. Lembre-se que quem chamou Moisés foi o próprio Deus. Aí Moisés morre e Josué passa a ser aquele que vai ser o interlocutor entre Deus e o povo dele, o povo judeu. Josué passa a ser o responsável de levar o povo de Israel à terra prometida, de levar o povo andando nos caminhos de Deus. Esse é o primeiro desafio. Se você der uma olhadinha lá no capítulo 1, você vai ver que tinha o Rio Jordão na frente. Foi o primeiro desafio dele. E ele foi conversar com Deus, e Deus falou assim, olha, toca no Jordão. E ele tocou no Jordão e o mar se abriu, né? Seu segundo desafio foi chegar a Jericó. Ele se depara com Jericó.
Jericó é uma cidade fortificada, uma cidade tremenda. Uma cidade que tinha muros, que tinham casas em cima dos muros e andavam de carros em cima dos muros. Os muros eram muros, né? Os muros eram tremendos. Então, era uma cidade muito difícil de entrar. Uma cidade que deveria ser conquistada. Por quê? Porque tinha ali a promessa do Senhor. A promessa da terra prometida. Assim como Deus falou com o povo dele, lá no Antigo Testamento, da terra prometida, ele fala com você e comigo hoje sobre a terra prometida, sobre a nova Jerusalém, sobre a vida eterna com ele. Sobre a vida eterna com ele. E nesse capítulo 2, que a gente leu só o versículo 15, a gente vê aí a história de Raabe. E eu recomendo que você leia esse capítulo 2, para que você entenda como Deus não é religioso. Como muitas vezes você e eu nos colocamos acima de Deus. Nossa, pastor, mas é isso mesmo. Porque quando nós tratamos situações e tratamos pessoas, nós queremos condená-los, né? Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. Precisamente, ela morava em cima do muro. Ela não morava dentro de Jericó, ela morava em cima do muro. Então, literalmente, Raabe estava onde? Em cima do muro. Mas não é em cima do muro, como a gente costuma dizer, né? Sem decisão. Não, ela estava em cima do muro porque a casa dela estava em cima do muro. Ela morava lá. Ela vivia lá. Quantos hoje vivem em cima do muro? Não como Raabe, porque Raabe tinha a sua casa lá em cima do muro, mas indecisos. Indecisos para onde vai. Na verdade, você e eu, nós temos que tomar decisões, e a nossa vida é uma vida de posicionamento, ou deve ser uma vida de posicionamento, né? Se posicionar nos tira da nossa zona de conforto. E muitas vezes nós estamos muito confortáveis. Nós estamos bem aqui, então, deixa lá, não vamos mexer com quem está quieto. Isso é complicado. É complicado porque muitas vezes nós deixamos de viver o grande de Deus pela nossa covardia, pela nossa falta de posicionamento. Nós deixamos de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida nesse mundo. Você não veio aqui para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não é para isso, não. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E o que Ele tem na minha vida pode ser o que não seja a mesma coisa que Ele tem para a tua vida. Se for, glória a Deus, vem comigo. Se não for, vai com Ele. É melhor ir com Ele do que comigo, tenha certeza disso. No caso, Raabe era aquela quem vive em cima do muro e tem uma visão panorâmica. Ela consegue ver os dois lados, né? O lado de dentro de Jericó e o lado de fora de Jericó. Vê dentro do muro, consegue ver o que acontece lá dentro e vê o que acontece lá fora. Então, imagina a situação, ela vendo todo mundo ali tranquilo dentro de Jericó e ela vendo o povo de Israel dando voltinha, né? Dando voltinha em volta de Jericó. Quem vive em cima do muro, ora está em Jericó, lá dentro, e ora está com a terra prometida aqui fora. Na verdade, o que Deus espera é que nós não estejamos em cima do muro. Por quê? Porque se você e eu estivermos em cima do muro, na verdade, nós já estamos do lado de Jericó, nós não estamos na terra prometida. Nós não vamos viver as promessas de Deus. Nós estamos no inferno. Pastor, está amarrado. Não, querido, porque você não é morno, porque você é morno, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
É o que diz lá em Apocalipse capítulo 3. Quem vive em cima do muro, na verdade, tem vida dupla. Vive sempre infiltrado. Você vê aqueles que vão nas igrejas, nas comunidades, aqueles que são os cristãos 007, né? Aqueles que estão disfarçados de cristão, né? Eles estão infiltrados, eles pensam que são, eles pensam que enganam, mas na verdade não enganam. Por isso a palavra de hoje fala que é tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de você e eu estarmos posicionados. Nós temos que deixar de parecer cristão. Olha, parece cristão, tem o cabelo igualzinho de cristão, fala como cristão, se veste como cristão, mas não é cristão. Nós temos que deixar de ser religiosos. Religioso é aquele que se baseia nas regras da igreja, nas regras dos homens, e não dá importância para a palavra do Senhor. Não dá importância àquilo que o Espírito Santo pode estar falando com você através da Bíblia. Temos que ter muito cuidado com isso. E para nós nos posicionarmos, nós temos que deixar de ser religiosos, deixar de fingir que nós temos uma relação com Deus. Eu tenho uma relação profunda com Deus. Aleluia! Se você tem, amém, glória a Deus, segue fazendo isso, segue tendo essa relação. Nós temos que deixar de fingir que Deus fala conosco. Porque o Senhor falou comigo. E muitas vezes isso aí é só o nosso sentimento. Quando nós não temos maturidade espiritual, quando a gente não tem uma maturidade no relacionamento com Deus, qualquer vento que bate, a gente pode confundir como sendo aquilo que Deus está falando. Então, muitas vezes a gente vê aí tantas pessoas que, olha, Deus mandou subir, ele sobe e quebra a cara. Não, Deus mandou descer, ele desce e quebra a cara. Deus mandou ir para a direita, ele vai. Por quê? Porque Deus não mandou. Se a gente vai lá em Ezequiel, a gente vai ver o Senhor falando a Ezequiel, né? Antes do Vale dos Ossos Secos, né? O Senhor falou assim, olha, os pastores que estão aí, os profetas, os sacerdotes que estão aí, eles falam coisas que eu não falei, mas eles falam no meu nome. Ou seja, a gente está manipulando aquilo que Deus tem feito ou quer fazer na nossa vida. Nós temos que deixar dessas coisas. Sabe, eu não preciso mostrar para você que eu sou cristão. Na verdade, pode até parecer um pouco rude, mas o que você pensa da minha vida não me importa. Mas o que me importa é o que Deus pensa da minha vida. E é assim que a gente tem que andar. Nós temos que andar segundo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Nós temos que estar posicionados. Deus espera que você e eu tenhamos uma posição. Deus espera uma posição de cada um de nós. E eu não posso ir com a Maria vai com as outras, né? Ou seja, a Nilza tem que ter a mesma posição que eu. Não, ela tem uma relação dela com Deus. E eu tenho a minha relação com Deus. Deus não vai mandar ela para o norte e eu para o sul. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus ele é o Deus da família, é o Deus que instituiu a família. Então, ele não vai separar. A gente tem visto aí muitos casos de pessoas que vêm conversar com a gente e falam, não, pastor, porque eu tenho um chamado para ir não sei para onde. Eu falei, ok, e a tua esposa? Não, ela não quer. Se ela não quer, então você não vai. Não, mas espera aí, ela tem esse poder? Não, ela não tem esse poder. Na verdade, se você quer ir e você acha que Deus está falando com você, o mesmo Deus que fala com você, fala com ela. Começa a orar e fala, Senhor, fala com ela. Muda o coração dela. Porque, na verdade, o grande problema é esse. E ela pode fazer a mesma coisa. Deus fala com ela, mas
o marido não quer, então ora por ele. Se é de Deus, Deus vai tocar no coração. É isso que nós temos que entender, e essa relação que Deus quer ter com você e comigo. Mas veja o que Josué disse ao povo no final do seu livro. Josué se posicionando. Abra sua Bíblia aí, em Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué, ele simplesmente falou assim, olha, vocês estão indo para lá e para cá, vocês estão subindo e descendo. Olha, vocês têm que decidir o que vocês querem da vida de vocês aí. Eu já decidi, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele se posicionou. E é isso que Deus espera que você e eu façamos. Que nós estejamos posicionados, não na igreja, não no pastor, não na denominação, mas em Deus. Em Deus. Ele quer que nós estejamos numa relação muito, muito, muito próxima dele. Veja, quando foi que Golias foi morto? Lembra de Golias? Que Davi matou. Quando foi que Golias foi morto? E Davi? Quando foi que ele foi ungido rei? E quando foi que Bartimeu recebeu o milagre que ele precisava? Sabe quando foi? Quando eles se posicionaram. Eles se posicionaram. E muitas vezes você e eu não recebemos aquilo que nós temos pedido para Deus porque a gente só pede, mas não temos um posicionamento. Posicionamento. Deixar de ser, deixar de parecer e ser cristão. Posicionamento. Da mesma forma, foi o que aconteceu com Elias. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ou seja, o povo estava em cima do muro. E muitas vezes é o que acontece com você e comigo. Ah, não vou responder. O que ocorre é que hoje as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não querem abandonar o conforto, a segurança, o prazer de fazer sempre a mesma coisa, de estar preso na mesmice. Ah, então, pastor, sabe o que é? Ah, eu gosto tanto daquela igreja. Querido, se Deus te põe lá, fica lá. Se Deus falar para você sair, saia. Ai, pastor, mas eu estou lá há tantos anos, o que vai acontecer? Meu, se Deus mandou você sair, saia. Porque Ele tem coisa melhor para você. Olha, Deus ele fala com você, não é dentro da igreja, Ele fala com você no teu coração. Ele fala com você no secreto do teu quarto, lá no escondidinho. É quando Ele quer falar com você. Ou seja, nós temos que deixar de viver a mesmice. Estamos na mesmice. Está tudo assim. Olha, não mexe. Com quem está quieto não se mexe. Não, querido, não, esquece isso aí. Deus espera de mim e de você posicionamento. Raabe, enquanto estava em cima do muro e foi uma prostituta, vivia sempre a mesma vidinha. Ela vivia aquilo que era a vida dela. Mas aí chegou a oportunidade, chegou o momento em que ela teve que se posicionar. Posicionar de uma forma diferente daqueles que viviam em Jericó. Mas o posicionamento tinha que ser dela.
Não adiantava nenhum pastor chegar e pregar e falar. Não, ela tem que se posicionar. Ai, pastor, vai lá falar com meu marido para ver se ele aceita Jesus. Querido, você fala de Jesus para ele. É ele que vai tomar a decisão. Deus te dá essa liberdade. Na verdade, não existe mágica para mudar a vida de ninguém. Nós temos que nos posicionar. E isso só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Depende do nosso posicionamento. Deus prepara o seu povo para levá-los a uma boa terra. A uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Mas, com certeza, se você começa a ler Êxodo, você, já conhece a história, você vai começar a ler Êxodo e vai falar assim, mas que povinho sem vergonha. Que povinho, será que não está vendo que Deus... Pois é, esse povinho é você e eu. Nós somos exatamente assim. Nós não reconhecemos que Deus está cuidando de todas as nossas necessidades. Veja que Deus nunca teve um exército até chegar a época do rei Davi. Porém, o povo de Deus sempre teve uma fama inegável. Uma fama inegável. Olha, onde eles chegam, os caras não tinham exército. Lembra lá dos 300 de Gideão? Chegou 30 mil, 20 mil, e Deus falou, vai cortando aí, tem muita gente aí. E 20 mil, e 10 mil, e 8 mil, e 5 mil, e 2 mil. Senhor, sabe quanto tem do outro lado? Não se preocupa quanto tem do outro lado. Até que chegou em 300. 300 que se posicionaram. E você sabe qual é? Sabe qual é a situação mais inegável do povo de Israel, de você e eu que somos povo de Deus? É não morrer à toa. Nós não vamos morrer à toa. Vamos morrer porque tem... Não, para. Se você está dentro do propósito de Deus, você não morre à toa. Você vai para a vida eterna. Você não morre, você vai para a vida eterna. Você sai dessa vida. Você começa a ter uma vida, a vida eterna, a nova Jerusalém que o Senhor tem para você e para mim. Muitos tentaram exterminar o povo de Deus. E a gente vê isso, inclusive, hoje, não é? Com guerras pipocando para tudo quanto é lado, e gente se levantando contra o povo de Deus, contra Israel e contra você e eu, que somos cristãos. Mas eles jamais conseguirão. Não conseguiram e não conseguem e não vão conseguir. Por quê? Porque em nome de Jesus, o Senhor está voltando. E a hora que ele vier, ele leva a sua igreja. Aí quem fica aí, sinto muito. Quem fica aí, eu não posso fazer nada. Veja, o povo de Deus, ele tem a promessa da terra prometida. Você e eu temos a promessa da terra prometida. Mas muitas vezes nós ficamos exatamente como Israel, preso ao Egito, escravos do passado, escravos de coisas, de situações, escravos de problemas. Mas o Deus que tirou eles do Egito, ele vai tirar você também. Se você se lembra, primeiro veio o exército de Faraó e foram mortos no Mar Vermelho. Depois, aquele calor tremendo no deserto. E Deus veio com uma nuvem. Mole, né? Eu posso até dizer que tinha um ar-condicionado nessa nuvem aí, né? E depois, à noite, um frio insuportável. E Deus levantou o quê? Uma coluna de fogo.
Esse mesmo Deus que proveu lá para o povo de Israel, é o mesmo Deus que está provendo para a tua vida e para a minha vida. Deus sempre cuida daqueles que são seus, não aqueles que fingem. Né? Nós estamos, eu vou aqui atuar como... Não, 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 não. Mas aqueles que realmente são seus. O povo tem sede, Deus manda sair água da pedra. O povo tem fome, Deus manda o maná. O povo se enjoa do maná, Deus manda as codornizes. Deus tem provido. Na tua vida também. Se você olhar um pouco para trás, você vai ver quanto que Deus tem feito na tua vida. Quanto que Deus tem feito na tua vida? Você vai ver que Deus tem estado na tua vida. Agora, Josué e o povo atravessam o Jordão e Deus abre o rio, assim como abriu o mar. E diante do povo de Deus está o quê? Jericó. Está lá Jericó. Jericó se fecha, a princípio, zombando do povo de Israel, mas ele se fecha porque ele tem medo. Mas de que será que Jericó tem medo? Já que o povo de Deus não possuía exército nenhum. A fama do povo de Deus, a fama do povo de Israel sempre foi ter ao seu lado um Deus poderoso, aleluia. E esse Deus que está com você e comigo. É o mesmo Deus de Israel que está conosco, cuidando, livrando, provendo e curando, a cada um de nós. Deus havia prometido dar a eles a terra prometida, assim como promete a você e eu. Mas entre o povo e a terra estava Jericó. Qual é o Jericó que está hoje entre você e a terra prometida? Entre você e a sua promessa, sempre haverá um Jericó. Cheio de resistência, cheio de impedimento. Pastor, mas eu quero tranquilidade. Na eternidade, filho, fica tranquilo, que na eternidade nós não vamos ter luta nenhuma. Sempre vai ter um Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que está lá impedindo o povo de ter a sua promessa. O Jericó que está impedindo você e eu de vivermos a promessa de Deus. Aquilo que estiver entre você e Deus, aquilo que estiver entre você e aquilo que Deus te prometeu, na verdade não está perdido. De novo, depende do teu e do meu posicionamento. Deus arranca do teu caminho tudo aquilo que te impede de chegar na promessa que Ele fez. Você tem que acreditar nisso. Ai, pastor, mas eu tenho tantas lutas, estou passando por um estreito. Querido, você vai passar. Você vai passar. Jesus diz que no mundo teremos aflições, né? Mas agora ficam as perguntas, né? Por que Raabe escondeu os espias? Será que era um instinto de sobrevivência? Ou será que ela não estava satisfeita com a vidinha que ela levava? Ela tinha ouvido falar desse Deus e ela queria conhecer um pouco mais desse Deus. Por que será? Talvez ela estivesse cansada de ficar em cima do muro. Talvez chegou o tempo dela, falou, olha, chega de muro para mim. A zona de conforto que ela havia estabelecida não estava mais deixando ela satisfeita. Em cima do muro, ela tinha a visão exterior e interior. Ela precisava tomar uma decisão, ela precisava se posicionar. Ela tinha que escolher entre Jericó
e a terra prometida. E essa é a escolha que você e eu temos que fazer entre esse mundo e a eternidade com Deus. Assim, fácil. Entenda isso. Você tem o direito de escolher. É você que vai escolher. Deus não te vai forçar nada. A decisão é sua. Em cima do muro não dá para viver. Em cima do muro é estar no inferno. Você pode escolher Jericó. Jericó que quer dizer os vícios dessa vida. Jericó que quer dizer os prazeres sexuais dessa vida. Jericó que quer dizer o dinheiro fácil. Jericó que quer dizer os desejos desse mundo. Você pode escolher. Ou Jericó, ou a terra prometida. Mas presta atenção. Ninguém pode impedir você de escolher. Ah, pastor, mas eu não quero escolher. Pois é. Se você não quer escolher, você já está em cima do muro. É assim. Você tem que decidir. Raabe havia ouvido falar desse Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Ela estava cansada de viver aquela vidinha em cima do muro. Todos ouviram a fama do povo de Deus e a fama do Deus que tinha aquele povo, que mandou as pragas para o Egito, que abriu o Mar Vermelho, que deu a garantia e vitória para o povo. Todos ouviram, mas Raabe escutava. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, você ouve tudo. E escutar é aquilo que entra na tua cabeça, é aquilo que faz você pensar. E Raabe, ela escutou. Ela deu atenção. Ela acreditou. Ela acreditou. Quer ver? Abra sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 2, versículo 9. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis cai sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Todos escutam a palavra de Deus hoje. Mas será que você está dando crédito? Será que você está escutando ou você está ouvindo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Raabe tinha vontade de mudar de vida. Ela queria sair de cima do muro. Então ela encontra um ponto comum entre ela e os espias. E esse ponto comum é Deus. Esse ponto comum, qual é o ponto comum entre você e eu? Tem que ser Deus. Não pode ser o time de futebol, não pode ser a nossa amizade, não, tem que ser Deus. Raabe tinha medo do que iria acontecer. Jericó ouviu assim como ela ouviu. Escutou, mas não ouviu. Quem ouviu foi ela. Porém, os espias que Josué mandou a Jericó também temiam por suas vidas. Eles podiam ser mortos. Por quê? Porque os soldados estavam procurando por eles. Raabe viu a oportunidade e ela tomou uma posição. Ela simplesmente falou: não, eu vou com eles. Veja aí o que fala em Josué, capítulo 2, versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Ou seja, ela já fez com que os soldados ou os espias prometessem para ela que ela seria salva. Veja aqui, Josué capítulo 2, versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade.
Ou seja, ela teve uma posição, ela tomou uma posição. Não, olha, eu quero esse Deus aí. Os espias simplesmente foram embora e, ao chegar lá no arraial, disseram o que tinha passado lá para o Josué. Agora imagine prostituição, imagine a situação, prostituição era condenado, era um pecado de morte entre os judeus, entre o povo de Israel. E agora se viram obrigados a acolher uma prostituta e poupar-lhe a vida. Ou seja, todo legalismo, toda religiosidade teve que ser deixada de lado. Dentro de Jericó, a população viva ou vivia com medo. A população vivia com medo. Meu, o que vai acontecer? Quando estava lá na sexta volta, ou na quinta, ou na sexta volta, eles já começaram a tremer na base. Por quê? Porque eles sabiam o Deus desse povo. Eles temiam o que podia acontecer, mas Raabe vivia tranquila, porque ela tinha a promessa. Ela tinha segurança, porque já estava posicionada. E é essa promessa e essa segurança que o Senhor quer que você e eu tenhamos. Que nós tenhamos essa tranquilidade de saber que nós seremos poupados. Se você morrer hoje, agora, nesse instante, como fica? Você vai falar, ei, pastor, o que é isso? Eu não quero saber disso aqui, não. Medo de morrer, a grande maioria dos seres humanos tem. A grande maioria. Mas não podemos ter medo do que vem depois da morte. O que vem depois da morte? A eternidade. Nós não podemos passar pela segunda morte. Tem a morte do corpo e a morte do espírito. Nós já temos a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Nós já temos essa promessa. O povo de Jericó, desesperado, e Raabe tranquila. Ela já tinha o bordão vermelho, que estava na porta, que estava na janela. Já estava pendurado esse bordão vermelho. Ou seja, o sangue de Jesus, que te dá livramento, já estava lá marcado. Veja só esse exemplo. A pessoa tem 100 anos, ok? Está doente, na cama de hospital. O que a gente fala? Vamos orar para Jesus curar essa pessoa. Meu irmão, nesse caso, a oração é para que Jesus promova e abençoa logo essa pessoa. Você já pensou nisso? Quando a gente visitava muitas pessoas na UTI, quando eu estava aí no Brasil, e muitas vezes, antes de entrar na UTI, todas as vezes que eu entrava, eu orava ao Senhor, falava, Senhor, me dá uma palavra. Diz aí para mim o que eu tenho que falar para essa pessoa. E muitas vezes o Senhor falou assim, olha, despede. Despede, porque eu vou recolher. E eu simplesmente orava pela pessoa, fazia o apelo, a pessoa aceitava Jesus. E quando eu saía, a família estava, ai, pastor, e aí, como é que foi? Foi uma grande bênção. Ponto. Passado algumas horas, alguém da família me ligava, pastor, morreu meu pai, morreu minha mãe. Eu falei, glória a Deus, ele está na glória. Na verdade, nós temos que entender que a nossa vida aqui é uma passagem. Nós não temos que ter medo da morte, e sim da segunda morte, da morte eterna. Nós temos que refletir sobre isso. E como nós vamos derrubar os muros de Jericó?
dando voltinha, dando gritinhos, para ver se os muros caem. E o resto é por conta de Deus, Deus que vai fazer. Não, não. Onde Raabe morava? Em cima do muro. Já pensou nisso? Você já pensou nisso alguma vez? A única pessoa que se converteu agora morava no muro. No muro que tinha que cair para que o povo entrasse. Tinha que cair. Isso aconteceu para nos mostrar que o cristão realmente deve passar e vai passar pela prova, por dificuldades, mas na certeza que Deus está com ele. Nós vamos passar, mas nós vamos passar, em nome de Jesus. Imagina só Raabe, de cima do muro, lá de dentro da sua casa, vendo o povo dando voltinhas ao redor de Jericó e seus parentes que estavam lá dentro da casa dizendo: nós devíamos ter ido embora antes. Olha, a gente tinha que ter ido embora. Então tudo começa a estremecer. A casa de Raabe também treme. É terremoto? Não, a muralha está caindo. Raabe simplesmente diz: não saiam, fique aqui. E o que vai passar? Os muros começaram a cair e às vezes parece que a nossa casa também parece que vai cair, que a nossa vida vai desmoronar. E nós esquecemos que Deus está conosco e que Deus não vai permitir que isso aconteça. Toda a muralha de Jericó caiu, porém a casa de Raabe ficou estabelecida. Ela não caiu. Dá para explicar isso aí? Raabe foi viver com o povo de Deus. Ex-prostituta, foi viver como uma mulher de bem. Seu processo, ou seu passado de prostituição, ficou lá em Jericó, destruída. Veja que a graça de Deus, ela já existia mesmo antes do sacrifício de Jesus. Raabe foi salva pela graça. E se você vai lá em Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, que a gente não vai ler, você vai ver que ela se casou com um homem chamado Salmão, que de Raabe gera Boaz, filho de Salmão. Boaz, como exemplo do seu pai, casou-se com Ruth. Lembra da Ruth, que não era judia? E Ruth gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, que por sua vez gerou a Davi, rei de Israel. E a Jesus é chamado do quê? Filho de Davi. Quer dizer, então, pastor, que Jesus vem da descendência de Raabe. É isso que eu quero dizer. Você pega o capítulo 1 lá do livro de Mateus, você vai ver toda a genealogia. Dá para imaginar a grandeza que Deus tinha para Raabe, só porque ela se posicionou. Só por isso. Ela se posicionou de forma correta. E de forma correta ela foi honrada por ter sua descendência, reis e ainda mais o Salvador do mundo. Jesus. Aleluia. Não é tremendo isso? Mas não é só isso, não. Veja só o que o escritor de Hebreus fala. Abre a sua Bíblia aí. Em Hebreus, capítulo 11, versículos 31 e 32. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque,
de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ou seja, o escritor aqui ele fala que, olha, eu não vou ter tempo. Eu não vou ter tempo para escrever sobre toda essa gente aí, não. Lembrando a todo que aquele que inspirou a palavra foi Deus. Foi Deus que inspirou toda a palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, é tempo de você e eu nos posicionarmos. Vale a pena se posicionar a favor de Jesus, porque Ele sempre vai te honrar mediante o teu posicionamento. Só depende de cada um de nós. E se você deseja hoje sair de cima do muro, você está em cima do muro e você deseja sair de cima do muro e viver cada uma das promessas que Deus tem para a tua vida, você tem que se posicionar. E se posicionar ao lado do Senhor Jesus, para viver esse sobrenatural de Deus. Você precisa disso. E esse posicionamento vem com a tua entrega, a entrega da tua vida nas mãos do Senhor. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Para que eu possa viver o teu melhor. Para que eu possa viver o teu melhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. E realiza o teu propósito na minha vida. E realiza o teu propósito na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração por primeira vez, te recomendo que você busque uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que fale da palavra de Deus e que viva essa palavra mais próxima da sua casa. Ou que você possa estar com a gente aqui na nossa igreja digital, onde tem internet, aí nós estamos. Estamos em todas as redes sociais, você pode estar entrando aí, falando conosco, e a gente vai estar junto, conhecendo um pouco mais desse Deus, vivendo um pouco mais dos milagres que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. E você que já entregou sua vida para Jesus, mas ainda está em cima do muro, tem dificuldades em se posicionar, mas deseja sair de cima do muro e viver os milagres de Deus a partir de agora. Na verdade, você precisa se reconciliar com Deus. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus poderoso, é Deus que está conosco, é Deus que cuida de nós. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, se nós temos vivido muitas vezes em cima do muro. Nos perdoa, Senhor, e nós queremos nos posicionar a partir de agora. A partir de agora, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não importa, Senhor, a situação, não importa a circunstância, o que importa, Senhor, é que nós estejamos vivendo o teu propósito. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos e usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Prepare as suas coisas aí, para que os seus elementos, para que nós possamos participar da Santa Ceia. E a gente começa aqui com a preparação da Santa Ceia, que se encontra em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, ninguém pode impedir você de participar da ceia, somente o pecado. E para que você possa ser liberado desse pecado, é só você se arrepender, pedir perdão, e aí vamos. Amém? Mas o Senhor, Ele nos dá aqui orientação para nós fazermos a consagração do pão ou o elemento que vai significar o corpo de Cristo. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo:
Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o que ele fez? Ele diz aqui que ele pegou o pão e partiu o pão. Não, ele orou. Ele orou primeiro. Ele tomou o pão e deu graças. Graças, Senhor, por esse tempo, graças, Senhor, pelo esse elemento que representa o corpo de Cristo, que nós podemos estar aqui celebrando essa ceia, Senhor, relembrando que esse corpo foi dado pelo preço do nosso pecado, Senhor, e renovamos essa aliança contigo, te louvando e te agradecendo em nome de Jesus. Aí ele partiu o pão e distribuiu o pão. Né? Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia! Da mesma forma, Jesus nos orienta com relação ao vinho. Está lá em Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ou seja, ele tomou o copo, tomou a taça e deu graças. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus e te pedimos, Senhor, que nos faça dignos de participar dessa ceia, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e que esse elemento, Senhor, a entrar no nosso organismo, entre, Senhor, curando, sarando, transformando e nos dê força, Senhor, para enfrentarmos mais um mês. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deu graças e tomou o cálice. Tomamos o cálice. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Começamos o mês de dezembro, né? Seja muito bem-vindo, mês de dezembro. Que seja um mês de posicionamento em nossa vida. Em nossa vida cristã, em nossa vida pessoal, em nossa vida profissional, na nossa vida sentimental. Que seja um mês abençoado, o último mês do ano de 2023. Que seja um mês marcante, marcado para que nós sejamos completamente posicionados em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente aqui. Lembrando que na próxima quarta-feira nós temos a reunião de oração, é uma reunião mensal, que a gente faz toda a primeira quarta-feira do mês, e quinta-feira a gente continua o nosso estudo bíblico falando sobre a identidade do cristão. Obrigado por você estar com a gente. Tenha um mês poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.